Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Maicon. Eu estou mais uma vez aqui gravando um vídeo para você e inicialmente eu já queria agradecer aí pelos momentos que a gente tem passado junto aí nas redes sociais, tanto aqui na página do Facebook quanto também no Instagram. Tem sido uma experiência muito bacana. É muito bom saber que nos últimos dias aí a gente recebeu também um número considerável aí de curtidas na nossa página e nas nossas postagens e comentários também, além dos compartilhamentos. Então, olha, muito obrigado, muito joinha para vocês. A gente deseja realmente continuar com esse movimento, porque é isso que motiva a gente a buscar e a gravar mais vídeos e tentar responder aí algumas dúvidas que vocês desejam e que a psicologia pode, de certa forma, contribuir. Bom, no vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao tema timidez, porque tempos atrás eu falei que eu gravaria alguns vídeos falando sobre ansiedade, e a timidez, em certa medida, ela pode acabar aí se tornando, né, um transtorno ansioso, quando não, né, muitos tímidos em si já sentem, né, já tem como sintoma ali um pouco da ansiedade e isso os incomoda. Mas no vídeo anterior eu já fiz uma distinção, por exemplo, sobre o que seria a timidez e o que seria o transtorno de ansiedade social, né? O que é aquilo que é conhecido, né, como fobia social. E lá eu expliquei que a timidez em si ela não é uma doença. Então a ideia realmente era que isso ficasse claro, porém um nível, vamos dizer assim, um pouco mais avançado daqueles sintomas poderiam sim ser considerado ali um transtorno psicológico. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algo diferente, também envolvendo a timidez, que é sobre a autocobrança. Você é tímido? Você se cobra muito? Você conhece alguém que também é tímido e se cobra muito? Então assista o vídeo aí que eu vou falar um pouco sobre isso. Então, pessoal, dando seguimento ao nosso vídeo, né, sobre a questão da autocobrança do tímido, inicialmente eu gostaria de dizer que eu já expliquei num vídeo anterior a diferença, por exemplo, entre o que seria a timidez e o que seria a fobia social, que é a ansiedade social, né, muito conhecido como fobia social. E a ideia de ter colocado, né, ter gravado esse vídeo inicialmente era justamente para, vamos dizer assim, deixar claro a ideia de que a timidez ela é uma característica humana, né? Então a timidez em si ela não é uma psicopatologia, né? Não é uma doença. Um nível, vamos dizer assim, um pouco mais agravado dessa timidez ou dessas características ou dos sintomas que a pessoa que se considera tímida sente é que poderia talvez ser considerada aí um transtorno de ansiedade social, porque estaria trazendo, né, ou seja, se tornando um transtorno na vida dela e principalmente em situações que ela necessite executar algumas atividades, como por exemplo, a pessoa ela tem determinada função, ela tem um trabalho e aquela timidez muito arraigada, muito forte, aqueles sintomas que ela está tendo de ansiedade, aquele medo às vezes que é irreal, está impedindo ela de avançar na profissão, de crescer profissionalmente, ou de iniciar alguma atividade, ou está, por exemplo, impedindo ela de interagir com outras pessoas, enfim. Se isso está trazendo um real prejuízo, pode ser sim considerado uma ansiedade social. Mas a timidez em si, aquela característica da pessoa de gostar mais, de não gostar muito de estar no meio de muitas pessoas, de gostar de estar mais isolada, numa atividade um pouco mais, vamos dizer assim, solitária, e sentir às vezes um pouco de desconforto em algumas situações é super normal. Aquela situação de conhecer alguém novo e se sentir ansioso, desconfortável, ou de ter que apresentar um trabalho, isso é tudo muito comum, muito normal. Existe até uma autora que ela fala que ser tímido é tão normal como ter olhos azuis ou pretos, ou seja, uns têm, outros não, e tudo isso é normal, faz parte da natureza. A questão é que a gente vive um pouco numa sociedade, aí falando mesmo na sociedade ocidental, onde a extroversão, ou seja, aquela característica de você ser muito social, ser muito comunicativo, é muito valorizado aqui no Ocidente.
E aí, automaticamente, quem não tem muito essa característica, né, na sua personalidade, no seu jeito de ser, pode se sentir muitas das vezes desconfortável, ok? Mas, eu volto a repetir, a timidez ela não é uma doença, tá bom? No entanto, é interessante a gente pensar que o tímido ele sente então muito medo, né? Ele sente medo em situações onde ele precisa interagir com pessoas, onde ele precisa fazer algum tipo de atividade que ele vai se expor, e esse medo muitas das vezes é um medo real, é um medo muito pautado na avaliação externa, ou seja, na avaliação do outro. Se a gente pensar um pouco sobre essa questão, é bastante interessante, porque é como se naquele momento, quando aquele tímido, né, ele começa a sentir aquelas coisas, ele começa a ter aquela preocupação, é como se ele estivesse ligando ali o seu modo esquemático criança vulnerável, que é um modelo, vamos dizer assim, o modo mental, o esquema mental que a gente tem, e voltasse, vamos dizer, na infância, em alguns, vamos dizer assim, algumas experiências que ele teve, e faz com que ele naquele momento sinta um medo muito grande, ele se sinta abandonado, como se fosse aquela criança vulnerável, né? E agora o que vai acontecer? Eu vou me expor, as pessoas vão me avaliar, eu estou sozinho, eu estou desamparado, e aquele medo absurdo vai criar porque ele não se sente capaz, às vezes, ele não consegue reconhecer as habilidades que ele tem para desenvolver, enfim, e conseguir concluir aquela tarefa, enfim, ou aquele relacionamento que ela está vivenciando. Então, pessoal, por conta disso, por conta desse medo muito forte, às vezes desses sintomas que são um pouco desagradáveis, o tímido acaba o quê? Ele acaba se cobrando muito, né? Ele exige que ele precise fazer a melhor apresentação, que ele precise muitas das vezes encontrar uma forma de conseguir interagir, de ser simpático, coisas do tipo. Claro que a ideia aqui não é rotular, né? Não é falar que todas as pessoas são assim, mas uma boa parte faz isso. E ao fazer isso, acontece que ele entra no modo de perpetuação daqueles próprios sintomas. Porque ao se cobrar muito, né, ao enfatizar, vamos dizer assim, essa necessidade de autocobrança, ele está fazendo com que esse medo aumente. Porque aquela ideia de eu vou ser avaliado, as pessoas estarão olhando para mim, o que as pessoas vão pensar de mim, ela está sendo fortalecida naquele movimento dele de querer superar, vamos dizer, expectativas do outro. Ao, vamos dizer assim, ter que fazer uma apresentação e ele ficar 1 mês estudando e repetindo as mesmas coisas, é como se naquele momento ele estivesse falando para si mesmo, né? Eu não acredito que eu vou conseguir, vai dar tudo errado, então eu vou ler, eu vou repetir, ele fica naquele movimento neurótico de fazer aquela mesma atividade inúmeras vezes. Entendam que se preparar para uma atividade é super normal. Agora eu estou falando de uma pessoa que talvez não consiga simplesmente se preparar. Ela entra nesse processo como se fosse um processo, vamos dizer assim, de muita aflição, e faz com que ela repita aquilo muitas e muitas vezes, tentando encontrar, às vezes, vamos dizer assim, tentando encontrar uma perfeição para atingir a expectativa desse outro. Então, é como se fosse assim, essa autocobrança, essa necessidade de atingir a expectativa, é como se por trás ele quisesse apresentar uma imagem bonita, ele quisesse, na verdade, ser aceito. Lembra da ideia que eu disse da criança, né? Do modo esquemático da criança desamparada? É como se aquela criança quisesse ser aceita. Então o tímido fala, putz, eu vou ter que fazer aquela apresentação, as pessoas precisam aceitar, elas precisam gostar de mim daquele momento, elas precisam gostar daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou apresentando, do meu modo de ser naquele momento. Ou seja, quando as pessoas me conhecem, elas precisam gostar de mim, elas precisam ter uma boa impressão de mim, né, de quem eu sou, enfim. Então seria a cabeça, os pensamentos, eles andariam, vamos dizer, mais ou menos nesse fluxo, ok? Pessoal, chegando aqui no fim do nosso vídeo, na verdade eu só queria trazer uma reflexão, partindo aí desse princípio de que existe essa autocobrança, de que existe esse medo excessivo, né, do tímido, e essa necessidade muitas das vezes de acertar, de ser aceito na situação, enfim, e evitar talvez, né, uma situação constrangedora, enfim. Eu gostaria de deixar a ideia de que ninguém é bom 100% em tudo, e que ninguém acerta 100% em tudo. Então, pare, reflita,
pense um pouco sobre, vamos dizer assim, as suas potencialidades, aquilo que você tem de competências, de habilidades positivas, das características positivas que você tem. Não foque tanto, talvez, na sua maior dificuldade, que seria a timidez. Muitas vezes, o que o tímido tem é medo da sua própria timidez. E esse medo da timidez faz com que você recue cada vez mais e se prenda, se isole e evite o contato com outras pessoas ou situações onde você precisa de maior interação. Se porventura a sua timidez ela estiver num nível muito forte, trazendo reais prejuízos para a sua vida, não se esqueça. Nesse caso, talvez não poderia, não ser uma timidez, mas sim uma ansiedade social. E aí, neste caso, você precisaria procurar uma ajuda profissional, tá bom? Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Continue acompanhando aí as nossas postagens, a nossa página. Compartilhe esse vídeo com algum amigo. Talvez seja interessante alguém ouvir essa informação, ouvir essa mensagem, discutir conosco também, trocar algumas ideias. Tudo isso é muito importante, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!